Mas, no caso, com essa identificação, são 50 áreas, vezes 2, dá mais 100 revistas. Se em 5 anos nós tivermos mais 100 revistas, nós vamos atingir aí 350 revistas no patamar internacional, e os nossos números vão melhorar e a produção científica brasileira vai se tornar mais conhecida. A produção, em termos de relevância social, eu aqui já respondo um pouco Schneider novamente, é a questão a inserção social foi introduzida nesse período dos últimos 9 anos. Então, veja, é uma inserção, é uma coisa que não tinha antes e entrou no sistema de avaliação. A inserção social ela começou inicialmente com 5%, foi depois para 10%. Na área interdisciplinar ela está em 15% e na área de ciências ambientais ela já está em 15%. Agora, o que significa na avaliação? Nós temos 5 quesitos, dos quais 4 é que são avaliados, né? O outro é só a proposta do programa. Ela tem que estar boa, né? Ou muito boa ou excelente. Senão, nem pode existir o programa. Então, feito isso, muito bem. Vem daí corpo docente, vem produção intelectual, corpo discente e inserção social. Qual é o objetivo de um programa de pós-graduação? É produção de recursos humanos de qualidade. Portanto, aqui se dá um peso significativo. Então, varia de 30% a 40% o peso que se dá a esse item na avaliação. Qual é o outro item relevante? Esse programa de pós-graduação ele tem que apresentar alguns indicadores que mostrem que o que ele estuda tem relevância científica a ponto de ser reconhecido pelos pares, que é a produção intelectual, que varia de 30% a 40% de novo. Ou seja, a somatória de produção intelectual com o corpo discente tem que atingir 70% de todo o peso. Então, quando nós olhamos para isso, a inserção social hoje já está com 15% em algumas áreas, como eu mencionava. E é claro que compete à comunidade científica dizer como medir isso. Porque o grande problema de não se dar mais peso à inserção social é que todo mundo só fala, mas na hora de mostrar, bem, como é que você mede isso? Como é que você mede? Porque se você não medir, como é que você vai, de fato, dar organicidade ao processo de avaliação? Então, está na nossa mão buscar caminhos que possam mostrar de que forma serão eles avaliados. E é claro que a produção, a relevância social está nesse componente do indicador, né, de inserção social. E lembrando que um programa, para ser depois nota 6 e 7, ele tem que demonstrar ainda mais, além da internacionalização, a sua inserção nacional e a sua inserção regional ainda mais intensa. Ou seja, nenhum programa pode ser de qualidade excelente sem ter uma forte inserção social, em termos também nacionais e regionais. No caso da colocação feita pela professora Gabriela, eu lembraria o seguinte: a área interdisciplinar, ela tem, como vocês sabem, 4 câmaras de trabalho que foram organizadas muito mais para dar condições operacionais para fazer avaliação. Como é uma área que tem hoje 320 programas de pós-graduação, você reunir 320 programas e aí ter os consultores para analisar todos eles juntos, a área interdisciplinar, para fazer a sua avaliação, nós trabalhamos com 80 consultores. E os consultores, vocês sabem, tem que ser professores que tenham origem em programas notas 5, 6 e 7, ou pode até ser de programas 4 ou 3, desde que tenham produtividade de pesquisa do CNPq. Ou seja, são critérios de qualidade. Você tem que ter alguém, né, que tenha uma produção razoavelmente significativa para poder participar desses processos de avaliação e de discussão. Então, o que ocorre? No caso dessa distribuição, colocava, então, a Câmara 1 chamava os programas de meio ambiente e agrárias. A área 2 era ciências sociais aplicadas e humanidades. A área 3 era engenharia, tecnologia e gestão. E a área 4, ciências da saúde e biológicas. Ou seja, tudo, né? Mas distribuídas operacionalmente para ter um número mais ou menos equivalente de programas em cada área. Só que o que aconteceu com a área ambiental? É uma das áreas que vem crescendo muito. E cada vez mais significativa.
cada vez mais relevante dentro dos temas que vem estudando. Então, como consequência disso, se entendeu que a área interdisciplinar ela não deve crescer indefinidamente, ela tem que ter espaços para nuclear novas áreas. Então, só para termos uma ideia, a área interdisciplinar já nucleou a área de biotecnologia, que antes estava dentro, a área de materiais, agora a área de ciências ambientais. Está já em discussão, eventualmente, a criação da área de modelagem matemática, que já está com cerca de 30 programas na área de modelagem matemática ali dentro, que de repente se junte com outra área, alguma coisa assim. E aí as ciências ambientais foi então criada nesse contexto, e dentro desse aspecto, eu diria assim, vocês estão aonde? Vocês estão no limiar dessas duas fronteiras. Vocês estão na área agrária, vocês estão na área social, vocês estão na área ambiental. Qual é o perfil que vocês querem para vocês? Qual é a identidade principal que vocês vão dar ao programa de vocês? E é isso que vai determinar aonde vocês gostariam de ser avaliados. Não sei se eu estou sendo bem claro e objetivo nessa fala, né, Gabriela? Finalmente, deixe-me ver aqui, a prática interdisciplinar, eu diria o seguinte, eu não falei que todos os docentes vão deixar os alunos sozinhos criarem, viu, Schneider? Não é isso, eu falei. Poderá ter alguns que você vai chamar, porque são disciplinarmente muito fortes e importantes para o contexto. A gente não consegue se transformar imediatamente. Isso é uma criação cultural, né? Por isso a ideia de haver transformação cultural. A área acadêmica, por exemplo, nós temos que mudar culturalmente muito. Para você ter uma ideia, se a gente for imaginar nessa prática interdisciplinar, cada vez mais nós temos mais pessoas que conseguem hoje atuar na área interdisciplinar, sabendo o que está trabalhando, como está trabalhando, e conseguindo levar experiências, fazendo a inserção da sua disciplina no programa aonde está. Isso é da criatividade do programa e tem uma relação profunda com relações que devem ser feitas, no meu modo de entender, entre os docentes do programa, regularmente se reunirem e discutirem como é que esse processo vem sendo realizado, feito, etc. e tal. Eu diria assim, os 4 programas que foram para a nota 6 na última avaliação trienal, todos os 4 conseguiram trabalhar os seus docentes, no sentido, ao longo dos últimos 6 anos, foram trabalhando, em que praticamente todos eles hoje fazem parte do programa interdisciplinar, entendendo o seu papel dentro daquele programa e etc. e tal, mas com uma estratégia de ação para chegar na nota 6, e agora eles mesmos já estão dizendo que estão trabalhando para se tornar nota 7, por exemplo. Então, a questão-chave aí é qual é esse limiar, esse patamar, porque nós não devemos deixar de ter professores, por exemplo, disciplinares, que considerarmos importantes apenas porque ele ainda não está familiarizado com o tema. Se ele topar vir, já é um bom caminho, ele já se abriu para isso. Se abriu, vamos agora trabalhar para ter um perfil que caracterize essa atitude interdisciplinar de entender de que forma a sua área do conhecimento ela tem uma relação profunda com a área de conhecimento do programa para o qual está inserido aquela disciplina. Obrigado, professor. Dado já o adiantado da hora, vamos ficar apenas com esse bloco de 3 perguntas ao professor Arlindo e vamos então, eu queria dizer mais uma vez que essa aula, essa palestra do professor Arlindo foi muito importante para nós, particularmente aqueles que estão pensando o futuro do programa, né? Eu acredito particularmente que a gente vivencia hoje, nós temos, sei lá, desde 99, nós existimos como curso de mestrado, 2003 como doutorado, já temos uma trajetória grande e eu acredito consolidada nessas 2 áreas, nesses 2 níveis, e eu particularmente acredito que o PGDR hoje enfrenta alguns desafios. Nós avançamos, nos consolidamos e nos enfrentamos agora alguns desafios. Esses desafios necessariamente passam por uma reflexão, por um debate interno, também essa discussão, esse debate deve extrapolar o ambiente interno do PGDR. Nós temos que discutir também com a
a universidade, com a Pró-Reitoria e também com a CAPES, né? Essa triangulação é importante. Eu acredito que o final dessa trienal, que é o próximo ano, e particularmente boa parte da próxima trienal, o PGDR precisa definir uma série de coisas, né? No sentido de passar para um outro patamar de acúmulo e de discussão importante. Uma das decisões importantes que a gente tem que fazer, já estamos fazendo, e a palestra do professor Arlindo contribui bastante. Nós tivemos uma conversa ontem, né, alimentada por um bom churrasco, de quais são as alternativas que o programa teria frente a algumas mudanças que a CAPES provocou com a saída dos programas ambientais e o esvaziamento praticamente da Câmara de Agrárias e Ambientais em que o programa está incluído. E algumas alternativas se colocam, né? O professor Arlindo, inclusive, mencionou algumas, e, digamos assim, inclusive deu algumas ideias que serão muito interessantes para nós internamente fazer essa discussão. Então, o grupo de professores e discentes também terão essa tarefa nos próximos 2 anos de encaminhar um pouco e definir o nosso perfil, nosso novo perfil, e o nosso futuro, né? Outras questões estão colocadas dentro do PGDR, também estão colocadas na universidade. O professor Arlindo falou na história dos 8, né? Talvez para grande parte dos presentes a história dos 8 não tenha significado nada. A história dos 8 é a portaria recente da CAPES, que determina que os cursos de pós-graduação, os orientadores dos cursos de pós-graduação não poderão ter mais do que 8 orientados, né? Enfim, até 8 orientados. Isso para os cursos multidisciplinares é uma camisa de força, é uma barreira muito importante. Isso já foi discutido no fórum de pós-graduação, o que motivou uma carta que está sendo enviada, ou foi enviada, o professor Aldo pode informar melhor, à CAPES, no sentido de discutir um pouco melhor essas coisas. Por exemplo, eu estou citando apenas um exemplo de uma medida, de uma portaria, de uma decisão da CAPES, que implica muita coisa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa prática de pós-graduação, né? Então, eu acho que esse é apenas com um exemplo que eu quero dizer, que quero mencionar que exigirá de nós também uma discussão bastante intensa e uma pressão, no bom sentido, como diz o professor Arlindo, uma pressão junto à CAPES, né? O professor não pôde escapar de representar a CAPES pela sua experiência, né? Ele não foi convidado como representante da CAPES, né? Ele foi convidado muito pela sua experiência na prática interdisciplinar e na prática de ambiente e desenvolvimento, mas é inescapável, né? Dada a sua experiência de CAPES de mais de 10 anos, e de que perguntas e a sua contribuição do ponto de vista da nossa avaliação tenham sido feitas e tenham sido requeridas ao professor. Nós agradecemos bastante a sua contribuição. Eu também quero agradecer a coordenação operacional do PGDR e a secretaria, que trabalhou bastante no sentido da organização dessa aula magna. Eu quero também agradecer as coordenações de pós-graduação, tanto a anterior, que foi coordenada pelo professor Fábio Dalsoglio, e a coordenação atual, da qual eu coordeno, no sentido de cooperar e ajudar a definir o enquadramento dessa aula. Então, graças à contribuição, à participação desses colegas de trabalho, foi fundamental a realização, o convite prontamente aceito pelo professor Arlindo, que também, mais uma vez, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza, né, a sua generosidade para conosco, né. Essa aula foi transmitida via web para vários lugares. A informação de que tivemos mais de 200 acessos durante o período. Ela também foi gravada. Essa aula foi gravada e será disponibilizada tanto no site do PLAGEDER quanto no PGDR. Gentilmente, o professor Arlindo disponibilizou uma cópia desses slides, que estarão disponíveis provavelmente na página do PGDR, muito provavelmente, a quem interessar possa, né? Por fim, quero informar que nós elaboramos certificados aos participantes da aula,
eles já foram impressos, obviamente foram impressos para aqueles que fizeram inscrição prévia, aqueles que participaram sem inscrição prévia também, os que... então tá, tem informação de que mesmo aqueles que fizeram agora, durante amanhã, no início, já está disponível os certificados na saída. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado e até a próxima aula inaugural.